tudo bom com vocês? Eu queria saber quem é que sabe mais ou menos o que significa UX, né? O X. Alguém sabe mais ou menos? Já ouviu falar? Já? E quem aqui participa de projeto de extensão ou de pesquisa? Já, sim, já entrou ou já participou? Ninguém? Nunca participou? Beleza. Eu vou aqui tentar fazer um paralelo de como foi a minha vida acadêmica, né, que aqui foi bem proveitosa, porque eu passava o dia aqui na universidade, mas eu não ficava, né, só aqui no hall, né, jogada. Eu participei de muita coisa aqui na universidade e eu quero mostrar para vocês como é que isso foi proveitoso na minha carreira mesmo, né, que hoje eu sou UX, trabalho na área de tecnologia e, com certeza, tudo que eu vivi aqui na universidade foi proveitoso demais para hoje trabalhar de uma maneira mais efetiva, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, falar um pouquinho sobre mim. Hoje eu sou pós-graduada em Gestão da Comunicação em Mídias Digitais pelo Senac lá de São Paulo. Sou graduada em Design, né, que antes era Desenho Industrial, quando eu entrei, aqui pela Universidade Federal do Amazonas. Trabalhei aqui já na área, porque eu fui pesquisadora em semiótica e interfaces, que é isso que eu vou mostrar depois. E aí foi aí que eu comecei a minha trilha no UX. Mas trabalhando com o UX mesmo, a primeira vez foi no INDT, né, trabalhei lá no Instituto Noca de Tecnologia. Aí eu fui lá para São Paulo, trabalhei na Try, né, que era uma consultoria em usabilidade, em pesquisa nessa área. Depois eu fui para a Tritone, lá era uma agência digital, fui desenvolver aplicativos, interfaces, arquitetura da informação lá. Trabalhei no UOL por 4 anos como UX e Product Owner. E hoje eu sou analista de usabilidade lá no Viva Real, né, que é um portal de móveis tipo Zap, tipo imóvel web, né? E a gente está trabalhando lá para fazer o melhor portal de imóveis do Brasil. Essa é a minha ficha da carreira, né, profissional. Agora, na universidade, como é que foi a minha trajetória aqui na universidade? Eu entrei na turma de 2006, a Anne, que está ali atrás. A gente entrou na turma de desenho industrial. Era desenho industrial ainda, né? Começamos em 2006, ou seja, 10 anos atrás. Tá velho pra caramba. E finalizamos em 2010. Aí, nesse meu percurso aqui na universidade, eu fui petiana, né? Na época era do PetCom, porque não existia ainda o PET de design, né? Que agora tem, né? O PET de design. Fui bolsista de projeto de extensão do Laboratório de Saneamento com a professora Nuziata. Não sei se ela ainda está aí. Ela está? Do mesmo jeito, né? Fui bolsista de projeto de extensão lá com ela, que era o programa Coroado. E fui bolsista da FAPEAM, que eu fui pesquisadora pelo PIBIC, né, que foi lá que eu fiz o projeto de iniciação científica com a professora Luísa Elaine, né, doutora na época, e agora ela é pós-doutora, que ela é cabeçudíssima, né, continua estudando até hoje. E foi lá que eu comecei, então, de fato, na verdade, eu comecei com a professora Vânia, né, a ter interesse pela área, né, pelo princípio da área, porque foi quando a gente teve a matéria de ergonomia, e dentro de ergonomia a gente estudou usabilidade, e foi aí que eu comecei a ter interesse. Né? Então, o pico foi ali, o início. Né? Mas que eu comecei a estudar, de fato, foi a partir desse projeto de pesquisa aqui. Então, vou passar rapidinho por cada um e explicar como é que foi o trabalho, né, de cada projeto que eu fiz e como é que se encaixa, né, hoje na minha vida profissional. Como é que foi o PetCom? Lá eu fiquei desde o segundo período, desde o segundo período da faculdade, que foi em 2006, até 2009, final de 2009, por aí. Então, foi bastante tempo, foi o que eu mais fiquei tempo. Lá, eu fui ilustradora e designer gráfico. Eu lembro que nós tínhamos uma matéria com a professora Luísa Elaine, que eu acho que era semiótica, e ela me viu desenhando em sala de aula. Ela, você tem... Tipo, não somente eu desenhava, porque, afinal, né, a gente fazia um curso de desenho industrial, todo mundo desenhava. Mas ela me viu, gostou do meu traço, ela falou, quer vir participar de um projeto? Eu não fazia nem ideia do que era, né? Quer vir participar de um projeto que a gente tem um jornal mural, a gente tem um jornal digital que a gente imprime, a gente precisa de ilustrador e de alguém que ajude a gente também na diagramação e tudo mais. Eu falei, tá, beleza. Eu ia de qualquer maneira, né? Aí, quando ela falou da bolsa, né? Eu falei, quanto é essa bolsa aí? Aí ela falou, né? R$350. Eu, agora, vamos aí, né? Então, foi meu primeiro emprego já como designer, né? Que eu era bolsista lá no PetCom. E lá tinha um projeto muito legal, que foi quando eu entrei, aí depois entrou mais gente, que a gente começou a desenvolver mais fortemente, que já existia antes, que era o Pet Caboquinho. Lá a gente ensinava educação ambiental para os alunos das escolas municipais aqui das Redondezas. Municipais não, né? Escolas públicas, né? Que também tinha estadual e tudo mais. A gente ia na escola, ensinava a educação ambiental, aí no final a gente dava uma oficina de como montar jornal mural sobre o assunto.
que a gente tinha o Pet Caboquinho, que era aqui no principal corredor ali do ICHL, a gente montava o Pet Caboquinho da UFAM, né, mostrando as coisas que a gente fazia, e a gente levava para as crianças para elas montarem um delas também sobre o que a gente tinha falado, né, sobre o que eles aprendiam sobre educação ambiental, eles faziam lá os muraizinhos dele, e colocavam lá na escola para todo mundo ver e aprender junto com a gente. Era bem legal. E lá, uma coisa que também aconteceu de muito, muito legal, foi a publicação de artigos e trabalhos científicos, né, em congressos da área de comunicação, porque era mais de comunicação, porque o PET era de comunicação, né. Mas era uma coisa que, no começo, a gente não dava muito... Eu, pelo menos, né, que não sabia o valor disso, eu não dava muita importância. Eu falava, Diana, está fazendo um trabalho muito legal, vamos escrever. Mas por que escrever, né? Depois que eu fui entender que era muito importante, não somente a gente registrar as nossas ideias, mas para a produção acadêmica mesmo, né? Porque vale para a universidade, vale para a gente, para quem vai querer continuar um dia a vida acadêmica. Lá na frente vocês vão descobrir que vocês precisavam disso. Então, é muito bom fazer isso também. Então, essa foi a minha passagem pelo PetCom. Aí, programa Coroado. Essa foto linda da gente, Ariane. Essa aí era a turminha do programa Coroado. Essa era a maioria da turma, era desse pessoal que era da minha turma de design. Né? O pessoal de design era da minha turma, na verdade. A Anne, o Arthur ali, a professora Inusiata. E o pessoal de engenharia civil. Isso aqui eu acho que foi no MIAPEX, que eu acho que era o nome do congresso. A gente participando, né, com o projeto. Lá, eu fui designer gráfico também, e de produto, né? Porque lá a gente trabalhou num projeto muito, muito legal, que foi o desenvolvimento do sistema de elevação para idosos do Coroado. Que isso, na verdade, foi um trabalho, né, de ergonomia 1, que aí um grupo lá de nossos amigos fizeram, né, esse projeto, só que foi um sucesso, porque, afinal, foi uma intervenção ergonômica muito, muito detalhada lá na Associação de Idosos do Coroado, que é aqui no Coroado, e é onde um monte de vovozinho, de tiozinho lá, faz educação física, faz projetos como aprender a pintar, costurar, esse monte de coisa. Só que a maioria das atividades são feitas na parte superior do prédio. E vocês precisavam ver como é que era a escada daquele negócio. Tipo, os velhinhos subiam assim, tipo, na ponta do pé. Assim, se escorregasse, caísse lá embaixo, morria todo mundo. E a gente, meu Deus, cara, a gente tem que fazer... Eles, né, no caso, né, que eles fizeram a intervenção. Eles olharam para aquilo e falaram, a gente tem que fazer uma intervenção nesse negócio aqui que está zoado, né? Como eu aprendi lá em São Paulo, que não consigo falar mais outra coisa. É zoado. E aí foi quando eles fizeram essa intervenção. Só que, na época, a Charlene, que era já era bolsista do Laboratório de Saneamento, levou essa ideia para o laboratório, e a professora Anunciata pirou, né? Ela falou, não, vamos fazer, que isso realmente é válido, e vamos fazer. E foi aí quando a gente começou a desenvolver esse projeto. Aí eu entrei com estudos ergonômicos também, que aí a gente já tinha feito, né, ergonomia, e foi aí que eu comecei a desenvolver, de fato, né, na área. E também desenvolvi a identidade visual do programa, que, olha, gente, não julgue a minha identidade visual, tá? Que eu estava aprendendo ainda. E aí, aí também, nesse projeto, a gente publicou bastante, aí foi bastante mesmo, não um projeto, né? Mas estando no Laboratório de Saneamento, a gente publicou bastante artigo, bastante trabalho científico e trabalho técnico também, né? Porque a gente detalhava tecnicamente tudo que a gente fazia e publicava e fez vários artigos. Principalmente no Ergodesign e no Congresso, né, Brasileiro de Pesquisa Científica. Aí foi bem bacana, foi bem legal a produção. Isso aí eu fiquei de 1 ano, acho que foi 1 ano e meio, acho que não foi só isso, mas eu lembro que a principal produção foi nessa época aí. E aí o PIBIC, que foi sobre interface entre a semiótica e planejamento visual, que foi com a Luiz Elaine. Esse foi um projeto que é aí que eu comecei, de fato, a estudar a semiótica, a interface. E aí que eu fui entrando no UX, né? Porque foi quando eu comecei a estudar como é que o usuário enxerga certas coisas a partir da semiótica e tudo mais. Então, foi bem legal. Aí foi aí que eu comecei a me apaixonar pela área. Eu falei, nossa, que coisa linda, né? Eu acho que eu vou estudar isso para a vida. E aí foi bem legal. Foi de 2009 a 2010. Fiz com a professora Luiz Elaine. E foi bem legal, assim, porque eu não me recordo como é que foi a pontuação. Mas, assim, para ela foi maravilhoso, porque foi a primeira vez que ela fez um PIBIC com aluno fora de comunicação. E foi bem legal a troca de experiência, bem legal a troca de áreas mesmo, né? Porque ela estava aprendendo muito de design e eu muito de comunicação. Então, foi maravilhoso. Tá. Mas o que tudo isso tem a ver com o mercado de trabalho? Né? Você está contando aí a vida dela, mas e aí, né? O que isso tem a ver com o mercado de trabalho? Primeiro, o que é o X? Né? Para vocês entenderem como é que isso tudo interferiu no que eu estou fazendo hoje, no meu trabalho, a gente precisa saber primeiro o que é o X. O UX, né? Vou falar em português o X porque... UX Design é User Experience Design, que nada mais é, né, traduzindo da forma mais clara, design da experiência do usuário. Mas que experiência é essa? Vamos dar um exemplo aqui. Se você quer ir no museu,
você vai passar por um monte de steps, né, até chegar, de fato, no museu e ver a exposição que você quer. Por exemplo, você vai lá no Google, você quer ir lá no MASP. Você vai no Google, digita lá o nome da exposição que você viu que começou lá, e aí você acha o site do MASP. Aí você entra no site do MASP, aí tipo, acha difícil pra caramba o que você quer achar. Meu Deus, onde é que estão as exposições aqui nesse site? Está horroroso. Aí você começa a mexer, aí beleza, achou. Aí viu o preço, viu o horário, beleza, anotou em algum canto. Vai lá, pega transporte público ou seu carro, se você tiver. Aí chega no MASP. Chegou no MASP, tem lá uma fila, né, maravilhosa, né? Você espera lá por algumas horas até entrar. Aí, nem entrar ainda, né? Você chega e compra o seu ingresso. Não aceita débito, não aceita crédito, só dinheiro. Você, puta merda, aí vai lá, tira dinheiro, pega, compra o ingresso. Aí você entra e, enfim, né, vê a exposição que você quer. Aí você, ufa, né? Enfim, eu estou vendo o que eu quero e tal. Beleza, acabou. É lógico que o MASP ou qualquer museu da vida vai ter a lojinha, né? Porque essa é para completar a experiência, né? Que você leva para casa. E aí vai ter lá a lojinha que você vai comprar todas as coisas que você não precisa na sua vida e depois vai tomar um café no final. O que vocês acham? Em que momento aqui que a gente trabalha o UX? O que vocês acham? Bem, aqui são todos os steps da experiência do usuário. Todos. Se você trabalha em algum desses steps, se você faz site, se você trabalhou identidade visual ou alguma coisa de ergonomia para transporte público, se você trabalha numa bilheteria, não trabalha na área de design, mas trabalha numa bilheteria, se você é garçonete num café, você sempre estará participando da experiência do usuário na questão de todo o seu fluxo mesmo, né? Então, se você trabalha em qualquer desses steps, você já está projetando a experiência do usuário de alguma maneira. Agora, resta saber se estamos fazendo da maneira certa, certo? E aí, a experiência do usuário de uso de um produto ou serviço é o resultado de trabalho de várias pessoas. Então, quando a gente vê uma empresa que fala, eu tenho um time de UX, e joga toda a responsabilidade da experiência do usuário em cima daquele time, não é bem assim que acontece, né? Então, toda empresa, todo mundo é responsável pela experiência do usuário, não somente uma área ou um profissional, que às vezes, né, é uma equipe, né? O cara coloca um carinha lá de UX e só ele faz toda a experiência do usuário lá, né? Então, isso não existe. Isso seria para outra palestra, mas o X é muito mais estratégico do que fazer telinhas e fazer wireframes, né? Então, isso aí seria um outro papo. Então, realmente todo mundo é responsável. Por exemplo, lá onde eu trabalho, o Viva Real, que é um portal de imóveis, né, para alugar e comprar. Não adianta te fazer uma interface linda, maravilhosa, você achar o seu imóvel dos sonhos, se quando ele acha, ele entra em contato com o corretor e o corretor trata ele mal, ou não retorna ele, ou se retorna ele, aí quando ele acha algum problema, manda para a gente lá do central de atendimento, a gente trata ele mal. Então, não adianta te ter uma tela bonita se todo o resto, né, todos os steps da experiência está ruim. Então, não somente a gente tem uma responsabilidade em cima disso, são todos os caras da empresa, todo mundo ali é responsável também por isso. Tá. Mas se todo mundo afeta a experiência do usuário, quem é realmente, de fato, os profissionais dessa área? Primeiro, né, a experiência do usuário surgiu assim, mais fortemente a partir dessa matéria, né, podemos dizer assim, que é a interação humano-computador, que surgiu da engenharia da computação e ciência da computação. Que foi quando começou, né, muito mais a questão de uso de computadores, de máquinas, e viu a necessidade de se estudar isso, porque, afinal, né, cada vez mais as máquinas estavam ficando mais complexas, só que a gente não evolui tão rapidamente quanto a tecnologia. Então, como é que a gente vai estudar isso, essa interação? Como é que a gente vai fazer com que a gente compreenda cada vez mais essas coisas que têm surgido? E aí foi quando veio essa matéria, na interação humano-computador, e envolvia tudo isso aqui. Então, psicologia, antropologia, sociologia, semiótica, design, engenharia, ergonomia, então envolvia tudo isso, porque, afinal, tudo isso está dentro da interação humano-computador, né? Então, quando a gente fala assim, quem são os caras de UX? Eles podem vir de qualquer área dessa aqui. Por exemplo, eu já trabalhei na consultoria lá, né, da Try, tinha pessoal que veio de psicologia, tem o pessoal que veio de engenharia da computação, então, é bem diversificado mesmo, né? A gente acha, porque é o UX design, tem que ser formação em design. Não, isso não existe, pelo menos não na área de UX, porque o UX é muito multidisciplinar, e mais na frente vocês vão ver que ele é um guarda-chuva que abrange várias e várias outras áreas e, podemos dizer assim, profissionais, né? Tipo, aí vocês vão ver quais são os que se encaixam, de fato, debaixo desse guarda-chuva. E que você pode ser qualquer um desses. Tá? Isso, dependendo da sua formação, aí você se encaixa melhor em algum, né? Que é o que foi que eu fiz.
Então, sendo todos esses, por que é o X design? Né? Se está design lá, então somos nós designers que temos que fazer isso, de fato. Né? Ou será? Será que não? Design nada mais é, conforme o Monari, o projeto de design surge de um problema, certo? Sempre é um problema. A gente resolve problemas. Né? A gente sempre está ali, vê acontece alguma coisa, vê que alguma coisa está de errada no site, uma marca está desatualizada. Tudo isso são problemas, a gente vai lá, faz redesign, redesenha a cadeira, a gente faz uma intervenção ergonômica num carro, numa moto. A gente sempre está resolvendo problemas. E sempre afetando alguém, ou que é o nosso cliente, né, nosso público-alvo, ou o nosso usuário. Então, nada mais é que a base do X. O X é isso também. A gente resolve problema todos os dias. Só que a gente chama esses problemas de pain points, que são as dores dos usuários. A gente vai atacar essas dores. Ou seja, todo projeto de UX é a resolução de um problema que o usuário tem, seja ele qual for. Né? Essa aí foi eu que inventei, porque né, é exatamente isso. E esse senhor, que não sei se todo mundo conhece, o Don Norman, ele é um dos escritores mais conhecidos no design. Foi ele que começou, de fato, com esse termo, design da experiência do usuário. Quando ele trabalhava na Apple, ele trabalhava lá com engenheiros, com arquitetos, e eles tinham a tarefa de fazer com que a experiência, né, das coisas ali fossem melhores para os usuários. Mas eles não tinham um termo muito lá que ele achava legal. Né? Aí ele falou, eu inventei o cargo de arquiteto da experiência do usuário dentro da Apple porque o nome grupo de interface e usabilidade parecia muito limitado. Parecia que eles só mexiam nisso. Né? Então, ele não gostava disso. E aí ele falou, eu gostaria de criar toda a experiência, incluindo desenho industrial do produto, o visual, a interface, a interação física e o manual de instruções. E foi aí que surgiu, então, a experiência do usuário, a área de experiência do usuário. Porque, para ele, não adiantava fazer só uma interface, né, ou um produto ali desenvolver, se você não pensava no todo o resto. Né? Então, foi aí que surgiu. Ele é escritor do livro Design do Dia a Dia, que é um livro bem legal, que eu acho legal para quem quer conhecer um pouco mais da área ler. E Design Emocional também, que é outro livro sensacional. E são bíblias, né, para a gente que faz design. Eu acho legal vocês lerem também. Tem na biblioteca aí, né? Os dois, né? Pelo menos na minha... Tá. Falei de novo, e aí, o que esse negócio tem a ver com o diabo do mercado de trabalho, certo? Primeiro, trabalho colaborativo. Eu lembro benzinho, que bom que a Carla Mazarella está aqui. Eu lembro benzinho. A gente tinha uma matéria no primeiro período com ela. A primeira coisa que ela falou, e que ficou guardada na minha cabeça para o resto da vida, foi: todo projeto de design, por mais que tu faça sozinho a parte de design, depende de 50 milhões de outros profissionais. E você nunca, quando for apresentar o projeto, seja na frente ou, sei lá, para os caras, você nunca deve falar, eu fiz. Né? Tipo, apresentar lá, então eu desenhei essa parte aqui ergonômica, eu fiz esse negócio aqui. Para aquilo não entrar em produção, para aquilo ser desenvolvido, vai depender de outras pessoas. Então, você não fez nada. Nós fizemos. A gente sempre vai falar assim, nós fizemos essa parte de elevação aqui, blá, 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 porque nós vamos adquirir dessa maneira, nós vamos desenvolver com esses materiais, porque não é só você. Não é só você que vai desenvolver uma cadeira. Não é só você que vai desenvolver uma interface. Você vai depender dos desenvolvedores, dos front-ends, dos back-ends. Você vai depender do gerente do projeto aprovar aquilo ou não, se achar que está de acordo ou não com as regras de negócio. Então, não é só você. Vai ter outras pessoas envolvidas. Então, eu levei isso para a vida. Tanto que, quando eu apresentava fazia trabalho em equipe. E a gente desenvolvia... Deve haver isso aqui também, né? A gente desenvolvia cada um a sua parte, né? Porque, quando tinha trabalho em equipe, a gente ia lá, tu vai fazer essa parte, aí tu vai fazer essa, tu vai fazer aquela. Quando eu apresentava a minha parte, eu nunca falava, eu fiz desse jeito. Tá. Não, eu falava, nós fizemos assim. Por mais que eu tenha feito somente eu, né, aquela parte, mas o trabalho, no final, ia ser em equipe. E a nota ia ser em equipe também, né? Então, não tinha por que falar, eu fiz. Então, trabalho colaborativo é nada mais do que isso. A gente saber que a gente tem dependências, interdependências com outras áreas, e saber trabalhar junto com elas da melhor maneira possível. Porque não adianta você fazer a sua parte da melhor maneira possível se você não está de acordo com as outras partes. Esse projeto aqui foi um exemplo maravilhoso, né? Que foi aquele lá, do ASIC. Aqui a gente estava com o pessoal do Senai. Ali tinha, não lembro o nome daquela aluna, mas ela era de engenharia civil. E aí a gente estava conversando com o professor do Senai. A gente estava fazendo uma miniatura do sistema de elevação para ver se ele ia suportar certos pesos e tal. Então, tipo, esse projeto foi muito multidisciplinar, porque tinha gente de engenharia civil,
gente de engenharia mecânica, pessoal, direito, né, é verdade, tinha o cara de direito, tinha jornalista, né, pessoal de comunicação, então tinha de várias áreas, aí tinha o pessoal de Senai, né, que era totalmente de fora, que não via, tinha a nossa visão acadêmica, então foi um projeto que a gente teve que trabalhar realmente em conjunto, que se a gente não soubesse fazer isso, não ia sair. Então, a colaboração sempre foi muito importante nesse momento, né, acadêmico. E isso é muito, 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 muito importante para o nosso mercado de trabalho, principalmente do X, porque o X é totalmente colaborativo. A gente não faz o que a gente acha que é melhor. A gente faz o que é melhor para todo mundo, não somente para o usuário também, porque às vezes o melhor para o usuário não converte, não vende. Né? A gente tem que falar com o gerente do produto, falar com o gerente do projeto e falar, ok, quais são as regras de negócio, quais são as necessidades de negócio? Ah, são essas. E a gente vai lá desenvolver o melhor para o usuário dentro do que o cara quer, porque afinal a gente tem que converter. Né? Todo mundo tem que vender, todo mundo tem que... Né? Então, o X é um processo colaborativo, sim, porque você pensa na conversão, você pensa no usuário, você tem que conversar com todos eles, você tem que bater com todos eles e ver qual é o melhor para todo mundo. Então, não adianta você sentar na sua mesinha, desenhar a tela, ou sei lá, desenhar um wireframe e achar que está tudo certo, porque você tem esse conhecimento. Você tem conhecimento de interface, você tem conhecimento de layout, você tem conhecimento de wireframe, mas você não tem conhecimento do mercado. Por exemplo, imobiliário. Eu sei hoje o máximo que eu posso saber, porque hoje eu estou numa empresa dessa. Mas eu não sei dados estatísticos, né, de imóveis e tal, como o gerente de projeto sabe. E se eu fizer alguma coisa e ele falar, olha, essa aqui vai dar chabu por causa disso, isso, eu tenho que dar ouvido. Né? Isso aí tem a ver também com outro ponto que eu já vou falar. Então, não somente o UX, né? Eu coloquei o UX porque é o que eu trabalho hoje, mas qualquer trabalho de design é colaborativo. A gente sempre vai fazer junto com outras pessoas. Então, isso é muito importante. Isso eu aprendi logo de cara, assim, lá no tapão, assim, quando comecei a trabalhar no PET, que o PET também tinha várias pessoas de várias áreas, e principalmente naquele projeto lá que eu mostrei. Feedbacks constantes. Ignore ali aquele chopp, gente. Essa aqui era a professora, que hoje ela é pós-doutora, né, Luiz Elaine. Hoje ela é minha amiga pessoal. Na época ela era a tutora lá do PetCom, e ela foi minha orientadora de PIBIC. Essa mulher, ela me dava cada tapa na cara sem mão de coisas que eu fazia errado, né? Tipo, no projeto de PIBIC ou no PetCom. Às vezes ela falava mesmo, assim, na cara, sabe? As coisas. Lá eu aprendi que... A Luana está meio que rindo ali, que ela também era do PET. Lá eu aprendi que feedback é necessário. Não adianta. Eu sei que isso vai de pessoa para pessoa, certo? Né? Tem pessoas que sabem aceitar de uma maneira melhor, tem pessoas que já levam para o lado pessoal, mas, enfim, sempre é importante. Dentro da universidade é muito importante porque a gente tem sempre a oportunidade para melhorar, porque, afinal, a gente está aqui para aprender. Né? E em projeto de pesquisa, por mais que, às vezes, são coisas que vão entrar, né, de fato para ser produzidas, mas sempre há a chance de refazer e tudo mais. No mercado não existe muito isso, né? Às vezes é na lata mesmo. Mas o importante é que existe esse tipo de coisa e a gente tem que levar da melhor maneira possível, sempre aprender com isso. Então, a Luísa, ela é um exemplo clássico, assim, para mim, né, como pessoa, que ela me deu muito feedback e hoje eu levo para a vida mesmo, assim, não somente profissional, mas pessoal. Por isso que eu coloquei essa foto aí, e provavelmente ela estava me falando alguma coisa pela minha cara. A gente estava tomando uma cerveja, mas ela estava me dando algum feedback de alguma coisa ali. E isso é muito importante na área de UX. O X é feedback, só se renova com feedback, gente. A gente recebe cada coisa dos nossos usuários na central de atendimento. A gente, às vezes, desenvolve uma interface, um botão que a gente acha que está lindo, né? Que está claro, assim. Aí, coloca em produção, sei lá, minuto seguinte já chega, assim, um monte de lavada, assim, central de atendimento. Nossa, coisa horrorosa, não consigo mais usar. E a gente, meu Deus, como é que pode, gente? A gente fez tanta pesquisa, tanta entrevista. E a gente, geralmente, principalmente quem veio do design gráfico, a gente se apega muito, né? A nossa tela, a nossa... Não, mas está ótimo. Fui eu que fiz, está ótimo. O usuário está lá, enchendo tua caixa de mensagem, lá está tudo horroroso. Não, está ótimo. Não, gente, não é isso. Você tem que ouvir o seu usuário, você tem que saber qual é a necessidade dele. E tem que atacar isso, não adianta. O X eu aprendi a desapegar. Desapega. Desapega. Eu falei, joga essa porra fora, vamos fazer de novo. E a gente faz isso, a gente senta lá na mesa, a gente discute, vê qual é o melhor, redesenha, faz de novo. Ah, a gente não está conseguindo levantar a necessidade. Vamos lá para a rua fazer entrevista com o usuário, vamos chamar os caras aqui, vamos dar bonificação, chamar uns 10 aqui para te fazer entrevista, vamos fazer teste de habilidade. E é isso que a gente faz, todo dia, todo dia, todo dia. Porque não adianta, né? A gente não pode se apegar. E feedback é muito importante. Só que aí, não somente na área de UX, como eu já tinha falado, a gente tem que aprender
a aceitar os feedbacks de coração, né, os feedbacks profissionais. Eu mesmo, antes de vir para cá, eu conversei, porque como eu vim por problema pessoal, né, eu não estou de férias e tal, aí eu pedi do meu chefe, né, uns dias e tal, para vir para Manaus para resolver esses problemas pessoais. Ai, caramba. E aí, eu pedi para vir, e aí eu estou com um projeto em andamento. E aí ele me falou, ele me chamou de cantinho, me deu feedback referente a isso, porque ele falava, olha, se você tivesse feito isso mais rapidamente, e se você iria mais tranquilamente. Aí, lógico, né, a gente tem uma série de coisas que acontecem por trás que às vezes o nosso líder, né, nosso lead não sabe, e aí eu tive que justificar e tudo mais, mas eu recebi de grato, assim, tipo, ok, eu estou sabendo o que eu estou vacilando nesse momento, eu vou fazer isso correr para poder ir tranquilamente. Se fosse um outro caso, talvez levasse para o lado pessoal, mas ele me deu realmente uma chacoalhada. Eu falei, ok, vamos trabalhar isso junto, vou fazer no melhor possível e vamos lá, continuar. Porque, né, baixar a cabeça e chorar é que não pode. Então, geralmente a gente vai levar, porque ele foi sensacional. Esse meu chefe agora, ele sabe dar feedbacks, que eu já passei, né, por áreas e por empresas que as pessoas não sabem dar feedback. Cada patada que a gente leva, mas nunca, nunca, nunca a gente tem que levar para o lado pessoal, gente. Sempre tem um porquê. Né? Por mais que você ache que não está tudo certo, mas parar e pensar, ok, por que a visão da pessoa não está correta? E procurar saber e procurar melhorar da próxima vez. Então, é realmente aprender com isso. Não, aprendi com isso no PET, com a professora Inusiata, inclusive, também, bastante. E aí, levei isso para a área profissional. Ai, gente. Nunca pare de estudar. Isso aqui é uma imagem meramente ilustrativa que eu estava fazendo alguma coisa lá no laboratório. Mas isso é muito importante. Esse aqui é o meu chefe, inclusive. Porque no mercado de trabalho, principalmente o X e de tecnologia, isso muda o tempo inteiro. É incrível. Por exemplo, a gente às vezes está desenvolvendo uma solução de filtro, por exemplo. E a gente está renovando o filtro quando a gente vê o imóvel web mudou para outra. Caraca, velho, mudou para um negócio nada a ver. Assim, a gente vai pesquisar o porquê. Porque são os mesmos usuários, afinal, né? E aí a gente vai entender qual a necessidade de porquê que alguém fez daquele jeito. E aí, quando a gente está desenvolvendo a nova função de novo, já muda no outro, lá no portal lá de fora, no Zillow. A gente, caramba, os Estados Unidos mudou para outra coisa. E agora? E a gente, todo dia, está mudando alguma coisa, todo dia a gente está estudando. E, às vezes, surgem coisas, features, né, botões, labels, que a gente não sabe nem ideia de onde veio. E a gente tem que correr atrás. A gente não pode ficar deduzindo, tipo, eu acho que ele mudou porque eles acharam mais bonito. Né? Não, a gente tem que saber, correr atrás, estudar o tempo inteiro. Eu, por exemplo, agora que... Na verdade, desde quando eu entrei no UOL, né, que lá era também de tecnologia, uma empresa de tecnologia, eu trabalhava, quando eu virei PO, né, Product Owner, eu trabalhava tipo, sentado lá do dev. E no começo eu sofri muito. Muito, 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 porque eu não sabia nada, né, de desenvolvimento, né, de software. Então, eles falavam a língua, começavam a conversar entre si lá, a língua deles, eu falei, nossa, não estou entendendo nada, velho. E aí, quando eu levava histórias, né, histórias que seriam, tipo, demandas para eles desenvolverem, eu levava para eles fazer estimativa de quanto tempo eles iam fazer para levar aquilo, né, quão difícil seria aquilo para eles fazerem. Eles chegavam lá e eu falava, a gente tem que desenvolver isso aqui. Eu levava lá, mostrava para eles, e eles falavam, não dá não. Aí eu, tá, por que não dá? E aí eles iam me explicar. Explicavam a linguagem deles, né, porque a aplicação do tal X bate lá no banco no retorno que a gente quer, e vai começar a falar um monte de coisa, eu ficava meio assim, né? Meu Deus, o que eles estão falando? E eu tive que aprender. Eu fui atrás, fiz um curso online de front, conversei com os GPs de lá, né, de projeto, gerente de projeto, conversei com eles para saber como é que a gente poderia bater de frente com o time, não bater de frente, né, mas saber conversar com eles para a gente poder colocar as nossas demandas no ar. Porque senão eles sempre iam ganhar, né, na questão da afirmação, porque eles entendem da tecnologia, a gente não. Então eu tive que estudar para caramba, saber do que eles estavam falando. Teve um momento que eu já estava falando, não de igual para igual, porque eu não dominava, mas sabia do que eles estavam falando. Né? E comecei a entender que o nosso maior problema era interdependências, ou seja, dependência de outros times de dentro da casa. Sabe? Às vezes a gente tinha que desenvolver uma feature e falava, mas não dá para fazer porque o time X, que é dono dessa ferramenta, está com ela legada. Aí eu, tá. Se o cara arrumar lá do outro lado, a gente consegue puxar as informações que a gente precisa? Consegue, beleza. Então, eu ia lá falar com outro PO do outro time, falar com ele, resolver o problema dele do lado dele e depois trazer para a minha solução, porque eu ia desenvolver a minha solução do meu jeito. Então, a gente começou a se estudar, né, a linguagem e tudo mais. Então, isso é uma necessidade. Eu acho que não somente no X, né? Eu acho que em qualquer área. Mas isso a gente aprende também quando a gente está aqui dentro da academia, fazendo projeto de pesquisa e de extensão. A gente nunca tem que parar de estudar, porque sempre surge alguma coisa nova para a gente fazer.
E no mercado não é diferente. E, sério, dentro de projeto de pesquisa e de extensão, aí vocês vão acabar descobrindo, tendo a eureka na vida de vocês, que foi a que eu tive. Você vai descobrir a sua especialidade, você vai descobrir o que você quer fazer da vida. Eu comecei a ter, né, a despertar referente a isso quando eu fiz ergonomia, como eu falei, né, foi ergonomia 1 ou 2, eu não lembro, que usabilidade é nas duas. A 2, né? Aí foi quando a gente começou a estudar sobre usabilidade, ver como é que era, como é que funcionava. Aí eu comecei a me interessar pela área. Opa, gostei disso aqui. E aí comecei a estudar referente a isso. Já gostava muito de ergonomia, que inclusive o meu projeto de graduação foi nessa área. E aí eu comecei a desenvolver estudos nessa área, de ergonomia, usabilidade. Aí fiz o PIBIC, que era referente à interface, né, e semiótica, e fui desenvolvendo. Então foi ali que eu me encontrei. Falei, opa, é isso que eu gosto, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não gosto de fazer identidade visual. Eu não sei se eu quero ir para produto. Putz, me achei aqui. Quero falar com o usuário, eu quero mexer na experiência, eu quero fazer diferença na vida dele, não somente desenvolver algo e entregar na mão dele. E aí foi que eu comecei a me encontrar. Aqui é uma ilustração minha, que no meu TCC da graduação, eu fiz uma intervenção ergonômica na moto popular da Honda, que era a FAN 125. Foi uma eureka muito grande assim, na minha vida também, o TCC, porque eu queria fazer algo que eu gostasse de design automotivo, e eu sei que aqui em Manaus não tem fábricas de carro, né? Só é de moto. E aí eu tinha que juntar as duas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, eu gosto de design automotivo, mas eu preciso ter dados locais, de usuários locais. E aí eu fui, falei, ok, moto, né? A gente tem fábrica de moto, a gente tem bastante usuários, mais do que outras cidades do Brasil, talvez. E aí, fui atrás. E aí, quando eu comecei a perceber, observar, e o X é muito isso, né, de observação, eu comecei a observar que carros já atendiam certas necessidades dos usuários, né? Já tem carro que levanta o banco, né, traz para frente, traz para trás, volante que vai para frente, vai para trás, levanta. Então, já tem isso. Mas moto, não. Né? Se a pessoa for baixinha demais, a moto não... É aquele tamanho. Ela vai ter que se matar lá, né, se a moto é grande ou não. Se a pessoa é alta demais, né, não existe um sistema que faça com que a moto se adapte minimamente ao seu porte físico. E foi aí que eu falei, caramba, velho, vou fazer isso na minha vida, né? Aí foi aí que eu comecei a estudar. Como? Observando. E aí isso aqui era uma das ilustrações que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Eu paguei um monte de mototáxi. Eu levei eles todo para um lugar lá, perto da Compensa, que tipo, era um local. Eu não fui sozinha, não, tá, gente? Eu levei um monte de amigo homem. E aí, marquei um horário com eles, tipo, R$5, para vocês ficarem andando aqui, parando, fazendo um monte de coisa várias vezes. E observei todos eles, tirei fotos de todos eles. Foi um dia inteirinho fazendo isso. Desenhando essas bodegas todas aí. Foi um dia inteirinho. Aí foi quando eu vi as necessidades. Aí, porque eu chamei um gordinho, um alto, chamei todos os portes físicos, assim, para saber quais eram as diferentes de cada um. Foi um dia cansativo, mas aí foi quando eu fui observando a necessidade de cada um. E foi bem legal. E aí, isso, estou falando do TCC, né? Então, não foi bem um projeto de pesquisa e de extensão. Mas a curiosidade veio de um. Né? Então, foi aí que eu comecei a desenvolver as coisas nessa área. E foi muito legal, foi muito proveitoso. Peguei 9,5. Obrigada, professora. E foi maravilhoso. Então, é o momento para vocês descobrirem a especialidade de vocês. Se vocês começarem a fazer um projeto de pesquisa de extensão, veja que vocês querem ir para a vida nesse momento. Porque quanto mais cedo a gente descobre, né, mais tempo a gente tem para estudar, para sair da universidade já com o caminho traçado. Eu, infelizmente, assim, tracei mesmo, fechei o caminho no último ano, que foi em 2010. Né? Se eu tivesse já tido essa eureka um pouquinho antes, talvez eu tivesse desenvolvido mais coisas ainda aqui dentro. Mas o meu foi no último ano, assim, de fato, né, na área de pesquisa com o usuário. Então, foi bem legal. Então, essa parte que eu falei. Já no X, ele é tudo isso. Ele envolve todos esses, podemos dizer assim, esses cargos, né, profissionais. É o cara ali, né, User Research, que é o cara que é de UX, que faz pesquisa com o usuário, que é o que eu sou hoje lá no Viva Real. Tem o cara de negócio, né, que é o Business Analyst. Tem o Visual Designer, tem o Front-End, tem o Back-End também. Tem o Arquiteto da Informação, Design de Interação, o cara que é estrategista de conteúdo. E tem ali também o X de estratégia. Todos esses caras estão dentro do guarda-chuva de UX. Então, dependendo da sua especialização, que você começou a traçar ali, você vai se encaixar em um desses. Né? Por isso que eu digo, lá, por exemplo, o nosso time lá de pesquisa com o usuário lá do Viva Real, tem um cara que veio de back-end, que geralmente é de front, né? Porque eles têm mais
contato com o usuário por desenvolver o front, né? O cara veio de back-end e ele virou o X de pesquisa. E aí está lá entrevistando esse cara. Por quê? Porque ele começou a ter curiosidade, de fato, de saber como é que o que ele desenvolvia antes por trás, né, de tela e tudo mais, afetava, de fato, o usuário. O cara era bem proativo mesmo, né? Porque, geralmente, quando o cara é da parte de back-end, ele quer saber da qualidade do seu código, né? Saber do que ele está desenvolvendo ali. Naquele momento, entregou, né? Ficou, a partir dali, já é ok para ele. Enquanto que ele não. Ele, como um desenvolvedor, ele queria saber até onde ia, como é que ia atingir o usuário. E aí, ele começou a estudar sobre isso e está lá. Hoje, ele é da nossa equipe de UX. E ele é back-end, gente. A gente fica, assim, quando a gente precisa de coisa, por exemplo, para entender certas coisas, por exemplo, ele está se especializando em visualização de dados, né? A gente tem lá o cérebro, que a gente chama de cérebro, que é o lugar onde vem, né, todas as informações de filtro, de uso dos nossos usuários, como é que eles filtram, por que eles dão, por que eles saem de certas páginas, aí vão ficando tudo lá no nosso banco de dados. Ele, como ele tem conhecimento de back, ele entra lá e retira todas as informações que a gente precisa. Sabe? Quando a gente precisa, a gente fala, olha, eu quero saber quais são os filtros mais utilizados e em que momento os usuários dão um bounce, né, nesse momento assim, que eles estão usando isso aqui. Ele vai lá no cérebro, faz uma query lá, baixa tudo e traz para a gente, olha, de tantos usuários, X entraram nesses filtros, X saíram. A gente fica, meu Deus, muito obrigada, Caio. O nome dele é Caio. E ele leva lá para a gente só falta beijar o pé dele, né, quando ele faz isso para a gente. Então, nesse caso, dentro desse guarda-chuva aqui, eu escolhi ser analista de usabilidade, pesquisadora, arquiteta da informação e estrategista também, né, dentro de todo aquele guarda-chuva lá. Por que tudo isso, né? Não somente uma? Porque está tudo interligado. E, geralmente, por exemplo, lá no Viva Real, tem os times, né, de desenvolvimento, e cada time tem seu X lá dentro, que são os carinhas que fazem a parte de interface, de arquitetura da informação, e tem um time meio que paralelo, que é o de pesquisa, que sou eu, o Caio, o Vinícius e a Ana, que aí somos aqueles caras que realmente fazem entrevista, né? Que fazem os testes de habilidade, que vai para as ruas entrevistar. Somos nós que trabalhamos a taxonomia, a usabilidade do site. Então, os meninos que estão dentro dos times de desenvolvimento, eles estão focados em desenvolver o melhor produto, né? Quando eles têm alguma demanda, tipo, estou com uma dúvida aqui, eles vêm com a gente faz a entrevista, a gente faz a pesquisa e leva para eles os insumos. Ou, quando eles desenvolvem uma interface, ficam com dúvida, né? Se vai funcionar ou não, leva para a gente faz teste de habilidade, recruta, chama o pessoal. Então, a gente é meio que uma consultoria interna. A gente dá a consultoria para o pessoal lá dentro. E a gente trabalha dessa maneira lá. Então, nesse momento aqui, a gente estava, por exemplo, fazendo uma dinâmica com um time lá de desenvolvimento de um produto interno. E a gente queria entender qual era a necessidade dos devs referente a decisões estratégicas, né? Porque eles se achavam muito excluídos, né, das decisões estratégicas. E aí, até para isso, a gente entra também, né, para ajudar. Porque, afinal de contas, um trabalho bem desenvolvido afeta, né, o cara lá na frente, o nosso usuário. E se estava tendo um ruído aqui no meio, a gente pode ajudar, né? Então, foi aí quando a gente fez essa dinâmica e foi bem legal o resultado. Eles gostaram muito, a gente levou para eles. Tá, já finalizando aqui. Além de tudo isso, o que mais a vida acadêmica pode oferecer? Isso aí era eu lá na Expo Norte, lá em Belém. A gente levou um monte de trabalho aqui da UFAM. Foi eu, a Anne de novo, a Charlene. A gente tinha prestado vários trabalhos lá, foi bem legal. O que proporciona além disso? Participações em eventos científicos estudantis. Quando a gente está num projeto de pesquisa ou extensão, é só isso, né? Porque a gente é incentivado a produzir cientificamente e tecnicamente. E se a gente faz isso, o nosso tutor, a nossa professora orientadora vai fazer a gente publicar, mesmo que você não queira, porque é importante. A gente, no começo, a gente não entende, mas é importante. Além de a gente estar registrando aquela ideia, que pode ser inovadora, a gente vai estar também ampliando, né, aquele assunto, né, cientificamente. A gente vai estar lá no nosso artigo para alguém um dia ir pesquisar e dar continuidade naquilo ou não. A gente, né, quando a gente faz trabalho, a gente faz muita pesquisa em artigos. Então, isso é realmente válido, muito válido para a área acadêmica. Então, é realmente importante. Vou fazer aqui meu trabalho, foi espetacular, peguei 10, deixa para lá. Não, a gente é incentivado a produzir, sim, cientificamente, e levar isso para fora, para as outras pessoas conhecerem e tudo mais. Isso é muito legal. Produção acadêmica. O primeiro ali também, referente a network, né? Lá, por exemplo, eu participei muito de N-Design. Eu fui para... Em 5 anos, eu acho que eu fui para 4. E network, sério, hoje, todo mundo, apesar de ser
um evento muito louco, mas hoje a maioria das pessoas, principalmente aqueles que eram de organizações, né, dos Ns, hoje todo mundo está no mercado de trabalho, é um contato. E hoje eu conheço muita gente que está lá por São Paulo mesmo, né, que foi da organização de vários Ns, estão lá na sua área, no design, sabe? E quando a gente precisa, é troca de figurinha, sabe? É network direto. Isso é muito legal. E, por último, que é isso aqui que acabou acontecendo comigo, né? É um incentivo também para a gente continuar participando de eventos profissionais, né? Na nossa comunidade, na área que você resolveu seguir no design. Tanto que, por exemplo, eu faço parte da USPA, da UXPA, que é o capítulo paulista da User Experience Professionals Association, que é uma associação internacional de profissionais de UX. Aqui no Brasil, acho que só tem em São Paulo, Curitiba, e eu não sei, mais pra, aqui em Manaus tem o IXDA, né? Que é o Interaction Design. Aí lá a gente é responsável por desenvolver várias coisas. A gente faz a união da comunidade UX, a gente faz eventos mensais, a gente faz um evento anual que é bem grande, que é o World Usability Day, que todo ano tem um assunto específico, né? O pessoal da USP Internacional faz, olha, o tema é esse. Aí todo mundo que tem o SPA em algum lugar vai, pega esse assunto e desenvolve esse evento. A gente, esse ano, está tentando fazer um evento bem grande, num auditório bem grande, lá em São Paulo, de até 400 pessoas, né? Fazer uma parte da tarde e da manhã de workshops e a parte da noite só de palestras. A gente vai tentar fazer uma coisa bem legal. E isso eu aprendi muito, sabe onde? Lá na parte na academia, porque a gente também, quando eu fui da academia, apesar de ter colocado aí, fui de organização, né, de eventos, da Amazonas Design, o segundo. O primeiro foi em 2006, o segundo foi em 2009, foi o que a gente fez. Além de outros projetos que a gente fez de eventos aqui. Sexta Cultural, né, era sucesso sempre aqui. Então, é sempre aprendendo e levando para a vida profissional. Essa aqui é uma das maiores comunidades de UX e a gente ajuda muito, muito, muito a comunidade a se integrar. Porque todo dia é alguém diferente que aparece num evento. Você diz, nossa, estou interessado, eu quero entrar na área. Todo dia tem alguém diferente. E eles ficam sabendo pela nossa página, pela página do IXDA, pela página do... Porque tem outras, né, comunidades também. E a gente está lá sempre fazendo com que a comunidade se una e aprenda cada vez mais. Então, gente, o que vocês estão esperando? Procurem o departamento lá do curso, que agora a gente tem um departamento bem mais rico. Né? Hoje a gente tem o PET de design, que, nossa, se tivesse na época seria maravilhoso. Porque o meu trabalho no PetCon foi maravilhoso, mas não era muito focado. Né? Eu fazia ilustração e ajudava o pessoal na diagramação, essas coisas. Então, eu realmente era uma designer, gráfico e tudo mais. Mas, assim, eu não desenvolvi nenhum projeto em design, por exemplo, né? Que seria maravilhoso se tivesse já aqui. Hoje a gente tem, e é muito importante vocês participarem disso. Não vão só pela bolsa, vão para aprender. Então, não percam tempo mesmo. Vão lá, procurem o departamento de vocês, vejam se tem projeto de pesquisa. PIBIC que abre todo ano, né? PIBIC que abre todo ano inscrição. Se vocês já têm assim, alguma visão de alguma coisa que vocês querem pesquisar, vai lá ver, porque PIBIC realmente, pelo menos na minha época, a gente podia escrever qualquer coisa, eu lembro. Se você quer pesquisar aquele negócio, vai lá e escreve. Se for aprovado, você vai ter que desenvolver uma pesquisa sobre aquilo um ano. Né? Passar um ano estudando aquilo. E era isso que aconteceu. Aí eu falei, eu quero falar sobre semiótica, essa viagem. Vou escrever. Aí passou, meu Deus, agora eu tenho que estudar semiótica um ano. E foi bem legal. Mas é isso, gente. Tá aqui meus contatos. Quem quiser entrar lá depois e dar uma olhada. Tem lá tem um Medium, né? Que isso aqui eu coloquei só a minha conta, mas tem um Medium do Viva Real, que a gente coloca lá, né, o nosso dia a dia, como é que a gente trabalha, como é que a gente desenvolve as nossas pesquisas, é bem legal. Para vocês saberem o cotidiano, mais ou menos, de uma empresa de tecnologia e que trabalha com X, né? É bem legal. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. E até a próxima. Não, assim, um pouco pessoal, a pergunta que eu vou fazer, mas é porque eu vejo que, às vezes eu converso com os alunos, não sei quem eu tive aula aqui no segundo período, eu sempre falo sobre a área de design, a gente tem duas grandes áreas, e a gente recebe muitos alunos que têm vontade de atuar em diversas áreas até mesmo que o curso não tem um enfoque, como game design, interiores, e eu sempre recomendo para eles procurar se aprofundar nessa área, da mesma forma que você, apesar de não ter aqui na universidade uma área muito aprofundada, não sei a professora Vânia que dá a disciplina de usabilidade, mas a gente não temos assim, nessa parte de UX, né, o X, você aprofundou.
E muitos até confessam, professor, eu quero trabalhar em tal área, mas não tem aqui em Manaus. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua experiência de ter que ir embora de Manaus, sair de Manaus. Você ficou no NDT, trabalhou aqui, né? Mas recebeu essa proposta e como é que foi essa experiência de você largar tudo e se aventurar em São Paulo? Olha, eu ia soltar um palavrão, mas aí foi foda. Mas foi assim, eu trabalhei na NDT, na época era só o NDT, estava começando a Samsung ainda, com o Cydia, né? E tinha também um outro. Qual é aquele que é desenvolvimento de software, só que naquela época era muito mais focado nisso. Aí tinha um cara lá que estava começando o X. É o Paulo Feitosa. É a Fundação Paulo Feitosa, era lá. E aí, então, tipo, o cara era dev e estava começando os estudos. Então, tipo, ele nem sabia, né, que poderia ter gente, por exemplo, aluno de design querendo estudar isso. Então, ele nem chamava, nem abria vaga, né? Eu soube depois, inclusive, que eu já estava em São Paulo, que eles estavam começando com o X lá, em 2010. E aí eu trabalhei na NDT, sorte, assim, porque quando eu... Porque foi assim, primeiro, eu fui contratada, né, depois eu soube disso por causa do meu PIBIC. Eu lembro que eu concorri à vaga com 3 pessoas da minha sala. Então tu lembra, né? Era com a Josi, com o Gabriel, e eu não lembro mais quem era a terceira pessoa. Enfim, aí todos eram muito bons em suas áreas. O Gabriel, por exemplo, era maravilhoso em gráfico, né? Ele mandava muito bem. A Josi também. E ela também era de pesquisa. E eu era muito mais de pesquisa, ergonomia, usabilidade, né? E aí o laboratório era de laboratório de usabilidade. E aí, só que assim, o próprio Robson Santos, que foi o meu chefe lá, né? Ele falou que ele ficou entre eu e a Josi. Só que o que pesou foi o projeto de pesquisa, porque lá era focado para pesquisa. E aí ele falou, não, Diana, eu peguei porque eu vi que você já tinha skills de pesquisa e tudo mais, né? Aí ele falou mesmo, tipo, tudo isso aqui, de projeto de extensão, de pesquisa, na hora que ele me contratou, foi o que pesou. Então, já começou aí, na minha carreira já começou dando um ok, um check nisso aqui, logo de cara, quando eu entrei no NDT. E aí, beleza, trabalhei no NDT, eu era trainee lá. Aí, como eu entrei no último ano, acabou, né, a faculdade, acabou o contrato, né, que trainee é só para quem estuda. E aí, eu lembro que eu fiquei mês de janeiro inteirinho, assim, tipo, procurando, né, porque eu queria na área, velho. Eu não queria trabalhar com design gráfico. Não queria trabalhar em agência, eu me recusava. Falava, eu comecei nessa área, eu vou continuar nessa área, porque eu adorei, né, tipo, como eu falei, eu me apaixonei, assim. Eu falei, eu não vou sair dessa área, eu não vou sair dessa área. Eu fiquei mês de janeiro inteirinho de 2011 procurando, aqui em Manaus mesmo. E não tinha, né? Não tinha pra onde correr, não tinha. E aí eu falei, velho, eu vou começar a procurar fora. E aí eu lembro que o Robson Santos de novo. E aí foi para o Rio, depois foi para o São Paulo. E aí já começou a trabalhar nessa empresa que depois eu fui, que é a Try. E ele gostou muito do meu trabalho, gostou muito de mim. E aí, na época eu usava muito Twitter, né? Aí eu ficava tweetando, meu Deus, eu quero emprego, meu Deus, eu quero emprego, meu Deus, eu quero emprego. E ele me seguia, né? No Twitter. E aí ele viu lá meus tweets lá e falou, Diana, que tu tá reclamando aí que falta emprego aí? Vem pra cá. Ele começou a encher meu saco. Vem pra cá que aqui tem emprego. E aí, isso foi no começo de janeiro. Quando eu comecei a twittar que eu tava querendo emprego. E aí ele começou a me chamar, só que eu não tinha coragem, obviamente, né? Porque eu ia ter que largar tudo. Só que quando chegou no final de janeiro, porque também eu tinha a promessa de entrar no NDT como júnior. Porque no laboratório de usabilidade éramos 3. Era eu, Robson e a Fran Maciel. E já era muito trampo para nós 3. Aí o Robson saiu. Aí ficou eu e a Fran sozinha, com um trampo assim, sabe, passando assim da cabeça já. E aí eu saí. Aí ficou a Fran sozinha. E aí o nosso chefe lá da época falou, não, a gente vai contratar, calma, vai abrir o processo e tal. Só sei que passou, não contratou, contrataram para outra área lá dentro, aí a Fran, né, até ficou... E aí eu falei, desisti mesmo, sabe? Desisti de esperar, assim, pelo NDT. E aí foi quando eu comecei a procurar fora. E aí foi quando o Robson apareceu e falou, não, Diana, vem pra cá. Ele falou, aqui é o que mais tem. E aí foi quando eu comecei a procurar fora mesmo. Né? Aí eu vi que, realmente, cara, em São Paulo é o centro, né? Infelizmente, ainda é tecnológico, né, do Brasil. E lá vaga para tudo, assim. E aí, só que como eu ia sozinha, né, de cara, eu falei, não vou me candidatar para uma outra vaga diferente dessa que ele está me indicando. Né? Porque tinha outras vagas de júnior também. Aí eu falei, não, vou me indicar para essa que ele está me indicando. Até porque tem a indicação dele, né? Porque já vale bastante. E aí... desculpa. E aí eu peguei e eu aceitei essa indicação. Foi muito louco, assim, cara. Porque a mulher me ligou numa quinta. Eu fiz a entrevista na quinta-feira. Aí ela... Beleza, ela fez a entrevista comigo pelo telefone. Não sabia que era entrevista, pensava que era só uma conversa.
E aí, quando no final da ligação, ela falou, beleza, tu pode começar quando? Pode começar segunda-feira? Isso na quinta. Aí eu, como assim começar segunda-feira? Ela, não, vem pra cá, pra São Paulo. Aí eu falei, mas vai ser pra fazer outra entrevista presencial? Ou ela, não, vai vir pra assinar a carteira já. Aí eu posso pensar um pouco? Ela pode, eu desliguei o telefone. E aí eu lembro que eu fiquei pensando, eu falei, caraca, velho. Aí eu pensei umas 2 horas na minha casa, deitada assim, olhando pro teto. E aí eu falei, vou aceitar, cara, sabe? Porque eu já estava mais de um mês procurando, não achava. Aqui não tem, aqui em Manaus não tinha na época. Enfim, hoje tem mais, né? Um pouco mais de opções. Naquela época era só NDT e nada mais. E aí eu pensei 2 horas na minha vida. Aí liguei para ela de volta, falei, não, aceito. Ela falou, beleza. Eu falei, olha, mas eu ainda vou ver, passar essas coisas, né? E aí, se der, eu começo na segunda. Se não, a gente vê qual dia que eu posso chegar aí. Ela, beleza. Eu lembro que eu fui no shopping, comprei a passagem e fui embora, cara. Foi simplesmente isso, assim, aceitei, não tapa. É lógico que eu não cheguei lá, nem morei abaixo de uma ponte. Assim, eu tinha uma amiga lá que me aceitou, mas assim, foi assim, meio que na doida mesmo. Porque Manaus não tinha, cara. Também foi decisão minha, né? Porque, por exemplo, aparecia muito emprego de design gráfico, né? Tipo, em como é que é, agências e tudo mais. Mas não era o que eu queria. Eu não vou. Porque eu tinha medo de entrar nessa área e não sair mais. Aí eu falei, não, eu quero continuar onde eu comecei. Então. E aí foi quando eu resolvi. Aí fui para São Paulo. Foi bem difícil. Mas assim, cara, a partir do momento que eu aceitei, eu não me arrependo, entendeu? Porque eu desenvolvi minha carreira lá. Então, talvez se eu tivesse ficado aqui, nunca teria desenvolvido essa carreira que eu mostrei para vocês, entendeu? Teria, talvez, trabalhado em alguma agência aqui, outra ali. Aí talvez tivesse voltado para a área, sei lá, pelo CID e tal. Mas, sabe, ia ter um gap ali no meio, né? Enquanto que lá eu dei continuidade mesmo. E hoje eu tô lá no Viva e tá bem legal. Então, meus parabéns, Diana. Eu gostei muito da mensagem que você passa. Eu acho que é uma inquietação, assim como professor também, os professores devem ter. E é legal, assim, quando não só a gente aqui de dentro bate nessa tecla da questão da pesquisa, né, do PIBIC. Eu acho que é muito importante. Como ela falou, acho que parte muito mais do aluno do que do professor em si, né? Pelo que você falou. Eu estou vivendo uma experiência dessas agora, falo para o Cláudio. A gente tem um aluno aqui que ele... eu quero fazer um PIBIC, e aí me colocou, professor, o senhor me orienta? Oriento. E assim, foi aprovado o artigo dele, então ele está fazendo as coisas. Então, é muito importante, vocês não sabem o quanto vocês vão ganhar com isso, o quanto de experiência. E simplesmente, quando você faz um PIBIC, você de repente, por exemplo, nesse caso, ele aproveita para o TCC, então você aproveita como currículo, como portfólio. Então isso é muito importante, vocês trilharem esse caminho, porque em vez de você fazer vários trabalhos em um, você faz com um trabalho várias coisas ao mesmo tempo. Porque PIBIC a gente pode usar para TCC, né? Caso ele seja bem desenvolvido e seja dentro da sua área, né, que você já quer seguir. Aí como o meu, apesar de já ter, né, mais ou menos a ver, mas eu falei, não, vou fazer porque eu quero mais voltado para produto, né? Que esse estava mais para interface. Mas acabou que a minha carreira foi para o outro lado, né? Mas, assim, aí eu poderia ter aproveitado, e isso é legal, do PIBIC, né? Porque é um projeto de TCC, porque você tem tudo, assim, tem 1 ano, né, pesquisando, e você tem todas as etapas do TCC também. É praticamente a mesma coisa, aí pode ser aproveitado, né? Hoje eu comentei na aula sobre uma experiência que a professora Patrícia teve, que eu acho que tem a ver com o que a nossa Diana, que dá um orgulho danado de ver, né? Assim, um evento que a professora participou e que o pró-reitor, né, o palestrante dizia exatamente sobre a importância do cara não ficar na mesmice na academia. E aí você é o nosso exemplo de hoje, claro, de que a gente tem que aproveitar ao máximo, lembrou, professor? Aproveitar ao máximo o que a universidade pode lhe oferecer, não é só o curso. E aí, por coincidência, achei muito show. Era isso. Claro que a gente se emociona, né? De ver uma filha da casa mortal, igual a todo mundo, vindo dar um baita de um exemplo desse. Então, obrigado pelo pessoal do convite, pela filmagem e pela presença de todos.